Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do verso 1 até o verso 14. Lembrando que este trecho de hoje está inserido num bloco narrativo que começa no capítulo 21 e vai até o capítulo 27. Capítulo 21 ao 27 compreende-se esse bloco narrativo no qual o nosso texto de hoje está inserido. O texto de hoje, se remete diretamente a uma parte central que corresponde ao capítulo 21, do verso 1 até o verso 27, onde se discute a autoridade de Jesus, onde os líderes religiosos e leigos, onde a liderança do povo de Israel discute com Jesus acerca de sua autoridade. Tem ele ou não autoridade para ensinar no templo, curar os enfermos, expulsar os cambistas e vendedores, ou seja, tudo aquilo que ele está fazendo, questiona-se se a sua autoridade realmente vem de Deus. Jesus vai respondendo a esse questionamento por meio de parábolas e comparações. O nosso texto de hoje, esse texto de hoje, é a terceira das três parábolas em que Jesus vai respondendo a essa liderança, denominada no verso 23 de líderes sacerdotais e anciãos, e confirmada no verso 45 de principais sacerdotes e fariseus. O capítulo 22, verso 1, a primeira frase, logo indica que Jesus continua respondendo. Diz assim o verso 1. De novo, estou utilizando Almeida Revista Atualizada. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo. Tem um problema aqui na tradução. Na realidade, uma tradução melhor seria, de novo, respondeu Jesus por meio de parábolas, dizendo. O verbo responder é melhor do que entrou a falar, porque o verbo responder, que é a tradução correta, remete que ele está falando àqueles anteriormente mencionados, àqueles que o questionaram, ele continua respondendo. Assim, a terceira parábola desse grupo de três, o início, a sua introdução, confirma que o evangelista, como redator, liga esta parábola, esta palavra de Jesus, esse falar de Jesus por meio de parábolas neste trecho, com as anteriores e também com a resposta que ele continua dando à liderança de Israel. É interessante observar que há alguns temas comuns nessas três parábolas. A parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola de casamento do filho. E esses temas comuns que a gente pode identificar seria convites repetidos, né? Principalmente na segunda e na terceira, o dono da terra, o chefe da casa ou o rei manda várias vezes os seus escravos a recolher os frutos ou convidar as lideranças. Rejeições frequentes, ou seja, tanto no primeiro caso como na segunda parábola como na terceira e até na primeira, há uma rejeição. Exclusão daqueles que não desejam participar, né, é bastante comum, e a inclusão de outros. Então são ideias comuns presentes nessas três parábolas, observando que sempre a resposta está sendo dirigida à liderança. Nesta terceira palavra em especial, a resposta ou o ensinamento vai ser estendido aos discípulos, ao grupo daqueles que são acolhidos como segunda oportunidade. Também haverá um julgamento para com eles. Assim, o evangelista coloca para nós que a palavra de Jesus coloca os líderes religiosos ou os líderes de Israel sob julgamento,
mas também coloca a comunidade dos discípulos, ou os discípulos, aqueles que aceitam o convite, também sob julgamento, que nós vamos observar. Então, a resposta se dirige à liderança de Israel e também à cidade, né? Tanto na segunda quanto na terceira, a referência à cidade que remete-se à cidade onde está a liderança, onde constitui o lugar da liderança, que é a cidade de Jerusalém. Nesta parábola que vamos observar, não é difícil de identificar os personagens e a sua representatividade, como, por exemplo, o rei, referindo-se a Deus, o filho, referindo-se a Jesus Cristo, o casamento significa a realização escatológica, os que rejeitam são os líderes de Israel. É sempre importante observar que a rejeição não é de Israel, mas é da liderança de Israel. E aqueles outros que são convocados refere-se a gentios e ao grupo que não pertence à liderança, ao povo de uma forma geral, são convidados e a eles é aberto o banquete e são recebidos na sala. Bem, então, o verso 2, o verso 1, já nos identificamos a quem Jesus está respondendo e qual é a forma de discurso que ele vai utilizar nessa resposta, parábola. Lembrando também que parábola são histórias fictícias, né, mas que contêm elementos verossímeis, elementos que fazem parte da realidade cultural, social do povo, elementos que estão presentes no dia a dia daquele ouvinte ou daqueles ouvintes. Mas, para que na parábola seja valorizada a mensagem e a importância maior da parábola não é a história real, factual que ela retrata, mas sim a mensagem que ela quer transmitir, então inclui-se na parábola elementos fictícios, elementos que não encontram confirmação na realidade. Por exemplo, que o rei dá um banquete de casamento para o filho, convida a elite, a liderança, a nobreza, isso é verossímil. Mas que ele repete o convite, uma vez rejeitado o convite, ele dá um segundo convite, isso já não é verossímil, não fazia parte daquela realidade. Outra coisa que não fazia parte daquela realidade é o rei, depois de incendiar a cidade, e presume-se que não é a cidade toda, porque se incendeia a cidade toda, como é que vai fazer a festa? Mesmo incendiando a cidade e executando aquela elite, aquela nobreza, aqueles líderes, a festa acontece. Outro elemento também fictício é o fato da averiguação da roupa dos convidados, se está apropriado ou se não está apropriado. Então, a parábola contém elementos verossímeis, elementos que correspondem à realidade daquela sociedade dos dias em que a parábola foi dita, elaborada, mas também contém elementos fictícios para que a mensagem seja privilegiada em detrimento da realidade. Então, o objetivo maior de uma parábola não é retratar uma realidade, mas sim transmitir uma mensagem, trazer uma lição importante para o ouvinte, assim pensa o interlocutor. Então, é sempre interessante observarmos isso nas parábolas. Há elementos verossímeis e há elementos fictícios. A parábola em si é fictícia, mas ela contém elementos verossímeis e elementos fictícios. A gente vai observar onde um acontece, onde o outro acontece, mas o maior objetivo é extrair a mensagem. A mensagem é prioridade na transmissão ou na elaboração de uma parábola. Verso 2, capítulo 22. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas ou o casamento de seu filho. Fato verossímil, né? O reino dos céus é semelhante. O verbo grego está no aoristo, ou seja, um tempo
verbal que privilegia a ação e não o momento histórico, para enfatizar, né, aqui que o reino dos céus, de uma certa forma, não está aqui preso a um momento histórico, diferentemente de outras parábolas onde se inicia dizendo o reino dos céus será semelhante. Aqui mas não no sentido presente, no sentido do tempo auristo, onde indica a ação maior do que o momento em que ela acontece. Então o rei celebrou as bodas do seu filho, verso 3, então enviou os seus escravos, né, os seus servos, a chamar os convidados para o casamento. Esses convidados, fica claro no texto, que é a elite, a liderança, os nobres, os fazendeiros, os ricos, aqueles que compõem a elite governante daquele do seu reino, né? Então ele manda os seus escravos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Bem, essa rejeição revela claramente uma desonra para com o rei, ou seja, a elite, os nobres estão dizendo: não consideramos você como nosso rei, não queremos o seu governo, não reconhecemos a sua autoridade. Então essa indelicadeza de rejeitar o convite está carregada de ação política que expressa rejeição à autoridade do rei. Assim, mais uma vez, como disse o verso 1, respondendo Jesus e respondendo à liderança, esses convidados primeiros são identificados com a liderança de Israel, que rejeita o convite de Deus por meio dos profetas que ele envia para um arrependimento, uma mudança de postura e uma inserção no reino de Deus que se apresenta agora por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Verso 4. Enviou ainda outros servos, outros escravos, com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, para o casamento. Bem, esse segundo convite, já com a festa preparada, essa segunda chance, ela não é verossímil no sentido da realidade cotidiana social daqueles dias. Mas a proposta da parábola é mostrar a grande misericórdia de Deus, o quanto que Deus, diferentemente dos homens, ele é infinitamente mais misericordioso e sempre espera que o povo se arrependa, aceite o seu convite. Então ele insiste, manda um profeta, manda um escravo, manda um servo, não é atendido, e manda outro e vai mandando, até que no momento final, na última chance, a festa já está pronta, é a última oportunidade, vai fechar a porta do banquete, ele ainda continua avisando e mandando os seus servos para lembrar e dar uma segunda chance de aceitação e de restauração a esses convidados. Vinde ao casamento. Verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, fica claro para aquela liderança de Israel nos dias de Jesus que eles estão mais preocupados com os seus negócios, com os seus bens, com as suas fazendas, com os seus campos. Estão mais preocupados em ganhar dinheiro, e não importa a vontade de Deus, não importa o chamado de Deus, e eles estão preocupados mais com as suas carreiras, com as suas vidas, em trabalhar e conquistar as coisas que julgam ser importantes. Ir para o seu campo indica que eles estão na cidade e vão para o campo, vão para o seu negócio e ignoram a festa. Imagine, ignorar a festa do príncipe, do filho do rei. Isso é evidentemente para aqueles dias, uma afronta ao governo do rei e uma deliberada rejeição à sua autoridade. Verso 6. E os outros, alguns desses líderes, ignoram o convite. Outros, pior ainda, agarram os servos e os mataram, maltrataram e mataram. Então, entre essa elite, essa liderança de Israel que rejeita o convite, há aqueles que ignoram, os profetas que falam, mas também há aqueles que maltratam e fazem o mal
a esses profetas. Ou seja, alguns profetas são ignorados e outros são maltratados e mortos. Verso 7. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, bem, agora não são mais servos e escravos com o convite na mão. Agora ele envia as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, porque eles mataram os profetas, ou os servos enviados, e lhes incendiou a cidade. Bem, a cidade onde a elite está, os principais membros daquela sociedade se encontravam, era a cidade real, era a cidade principal, aqui na parábola se referindo à cidade de Jerusalém. E aí é uma clara alusão e interpretação àquilo que iria acontecer no ano 70, quando os romanos então invadem a cidade de Jerusalém, destrói a cidade, incendeia, mata a elite, ou seja, aqueles líderes são mortos e o que sobra é o povo, o que sobra é o povo pobre da terra, porque esses sempre os conquistadores não têm muito interesse, mas aos governantes, aqueles que têm o poder e a autoridade e a riqueza, esses são executados ou escravizados. Então o rei, ficando irado, envia suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, aos seus profetas, na interpretação: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Bem, muito parecido com a parábola anterior dos arrendatários, aqueles a quem foram arrendado a terra, que não produziu fruto devido ao seu senhor, ao dono da terra, e então a terra foi tirada deles e dada para outros que produzam e remetam os respectivos frutos. Aqui o caso é bastante semelhante. Os convidados que fazem parte da liderança do povo são rejeitados, não eram dignos, e agora envia-se os profetas a convidar outros. Bem, quem são esses outros? Em oposição à liderança, esses são os liderados. É o povo mais pobre que é indicado claramente aqui nas descrições. E depois, verso 9, para as encruzilhadas. Bem, onde estão? O que acontece nas encruzilhadas? Que tipo de pessoa frequenta as encruzilhadas, as esquinas, as margens? Que tipo de pessoa é essa que está nas ruas? Então, e depois das encruzilhadas, dos caminhos, e convidai para as bodas, para o casamento, a quantos encontrares. O convite indistinto, ou seja, é para convidar a todos que encontrarem, e não selecionar aqueles que serão convidados, mas convidar a todos. Diferentemente da primeira parte, onde os convidados são selecionados, são os líderes, aqueles que têm campo, aqueles que têm negócios, Então claramente faz alusão a uma liderança abastada. E agora, aqueles que estão nas encruzilhadas, nos becos, ou seja, claramente a oposição da liderança, um povo pobre, e sem distinção, convide a todos que encontrar. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, ou seja, obedeceram a voz do rei, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Interessante a descrição de maus e bons. Os maus não são apenas aqueles membros da elite que rejeitaram o convite do rei. Há maus também entre os pobres, há maus também entre aqueles outros que estão em oposição à elite, que estão nas encruzilhadas e nos campos e que serão também convidados. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Bem, quem são esses que respondem ao convite? É a igreja. São aqueles que vão compor a igreja. São aqueles que não são membros daquela elite, daquela nobreza, daqueles ricos, donos de terra e de negócio, mas são os discípulos simples, os pequeninos, que vão atender ao convite e vão encher a sala do banquete. Bem, verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Bem, então, o banquete, a mesa, a comida, a mesa, é
uma referência, uma metáfora para o banquete messiânico, né? O fim escatológico, o momento em que sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, o momento que tomaremos a nossa refeição com o Messias. Isso retrata o momento escatológico, o momento onde se cumpre o reino de Deus em torno da mesa. A mesa é a celebração, é a alegria, é a realização do reino de Deus. Mas, ao entrar, observou que havia um que não trazia a veste nupcial, a roupa de casamento. Bem, isso é interpretado, né, pelo personagem, pelo rei, como uma desonra. Ou seja, assim como a nobreza, a elite, ignorou o convite do rei, desonrando o rei, não aceitando o convite para a festa, assim também este, que faz parte do outro grupo, dos que aceitaram o convite e entraram na sala do banquete, também desonra o rei, não estando com a roupa própria para o casamento. Essa parte, como eu já disse, não é verossímil, é uma ficção necessária para impor o ensino que também se dirige ao grupo de discípulos, porque os que foram chamados e aceitaram o convite e encheram a sala é a representação dos discípulos, ou seja, então, assim como os líderes foram julgados por sua rejeição, por sua afronta ao rei, assim também os discípulos serão julgados, caso também desonrem o rei, não realizando a sua vontade. O julgamento também vem sobre a igreja, sobre os discípulos. Bem, aqui esse representa então o chamado que desonra o rei, não tendo a roupa própria para participar do casamento. Então, roupa, muitas vezes, no Evangelho de Mateus, ou até mesmo na teologia dos dias de Jesus, fala da santidade, do procedimento. Ou seja, este convidado presente na sala do banquete não honra o rei com seu procedimento. Como, por exemplo, na primeira parábola, o filho que foi mandado à vinha disse que iria, mas não foi. Ou seja, ele disse sim, mas não fez, mas não realizou a vontade do pai. Assim também este, que está na sala nupcial, na sala do banquete nupcial, sem a roupa, sem a veste nupcial, ele também disse sim. Ele foi convidado, como todos os outros que estavam nas encruzilhadas, e ele disse sim ao convite dos profetas, dos servos enviados pelo rei. No entanto, dizer o sim, atender o convite de vir, não é suficiente. A gente percebe aqui na parábola que ele necessita não apenas dizer sim, mas como na primeira parábola dos 2 filhos, ele precisa fazer a vontade do pai, fazer a vontade do rei, honrar o rei. E honrar o rei significa obedecer aos seus decretos, obedecer aos seus ensinamentos. Então, mais uma vez, a matemática se apresenta aqui em relação ao sim e ao fazer, o falar e o fazer. Não adianta falar se não fazer. Então, o que vai acontecer com este que disse sim para o convite de Deus, entrou na sala do banquete, mas ele não honra o rei, porque a sua roupa não é digna, ou seja, a sua vida, o seu procedimento não está de acordo com a vontade do rei, assim ele desonra o rei, da mesma maneira que aqueles outros que disseram não, também desonraram. Então, assim como os de fora desonram, dizendo não ao convite de Deus, os de dentro também podem desonrar, mesmo respondendo sim ao convite de Deus, mas não vivendo as palavras de Deus ou os ensinamentos de Jesus. Verso 12, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Essa forma de se dirigir com a palavra amigo já apareceu em outros momentos no Evangelho de Mateus. Por exemplo, no capítulo 20, verso 13, na parábola da vinha, em que o dono da vinha vai procurar diaristas na praça da cidade, ele se dirige àqueles primeiros que reclamam de ter recebido o mesmo salário dos últimos, ele se dirige a eles como amigos. Também, no mesmo bloco narrativo,
Jesus, quando Judas vem ao seu encontro, ele também dirige-se a Judas com a palavra amigo. Então, 3 vezes aparece a palavra amigo no sentido pejorativo, no sentido negativo, ou seja, eu chamo de amigo aquele que na realidade não é meu amigo, né? Na realidade é aquele que está com má intenção, seja o Judas, seja os primeiros chamados da parábola da vinha do capítulo 20, verso 13, seja que este que entrou, disse sim ao convite, mas na prática não vive as palavras de Jesus, não honra o rei com o seu procedimento, com a sua vida, com a roupa que simboliza esse procedimento. Amigo, como entraste aqui? Bem, ele entrou porque ele aceitou o convite. Ele aceitou o convite e entrou. Mas existe um outro critério para entrar ali, que não é apenas aceitar o convite, mas é honrar o rei e viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos. Verso 13, olha o resultado. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, é uma forma de descrever o sofrimento eterno, o juízo eterno. E também a gente pode perceber que o fim deste não foi diferente do fim daquela liderança que rejeitou o convite. Então, mesmo aquele que está do lado de fora rejeitando o convite e aquele que está do lado de dentro tendo dito sim ao convite, mas não vivendo as palavras do Senhor, recebem os mesmos destinos, os mesmos fins, né? O rei trata um como suas tropas e aqui, como seus servos também, o destino é o mesmo. Verso 14 encerra a parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Percebemos na parábola que os muitos chamados são os líderes, que foram chamados, e os liderados, a parte pobre do povo também foi chamada. Todos os dois foram chamados, todos os dois grupos. Muitos são chamados. Mas a escolha está relativizada, ou seja, a escolha está relacionada à resposta ao convite. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Fica claro na parábola que a escolha está determinada pela resposta ao convite. A liderança rejeita o convite, logo, eles não são escolhidos. E entre os pobres, a parte, a camada, o povo convidado, também há representando muitos, que também não foi escolhido. Então, por parte do rei, todos são convidados. Por parte do rei, o desejo dele é que a sua casa fique cheia. Por parte de Deus, ele deseja salvar todos os homens, todas as pessoas, convida a todos, todos são chamados. Agora, a escolha é determinada pela resposta do indivíduo, pela resposta da liderança, que disse não, pela resposta do povo, que mesmo entre eles, dizendo sim, não é suficiente para ser escolhido. É necessário honrar o rei com o seu procedimento. Então, nesta parábola, essa frase fica clara. Muitos são chamados e poucos escolhidos, não que Deus, entre todos os chamados, decida quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O escolhido aqui, claramente na parábola, está determinada pela resposta que foi dada ao convite feito. Resposta essa que não se restringe a um sim, a uma resposta oral, a um aceitar dizendo sim, eu quero, mas a um viver de forma que o rei seja honrado, que Deus seja honrado. Com isso, fica claro para aqueles a quem Jesus está respondendo, os principais sacerdotes, os anciãos e os fariseus, que como líderes do povo, eles rejeitaram o Filho de Deus que lhes foi enviado. E agora a mensagem se dirige a todos os outros, ao grande povo, aos pequeninos, aos pobres, aqueles que estão nas encruzilhadas. E mesmo a estes, que correspondem aos discípulos, há um cuidado, porque também haverá julgamento caso, respondendo ao convite,
não vivam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Um abraço.